Então, nessa nova versão a gente vai poder falar um pouquinho mais, alguns minutos a mais, falar sobre as coisas de Deus. O Vamos Oxigenar, que é o nosso canal aqui no YouTube, a gente tem essa proposta de falar textos bíblicos, expressá-los da melhor forma possível, da forma mais pura, sem nenhuma tendência religiosa, nenhuma tendência denominacional, e simplesmente o texto bíblico na sua pureza. E agora nessa versão, Vamos Oxigenar Sala 2, a gente tem alguns minutos a mais. Então vamos lá? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16, vai falar assim, ó: tudo que há na terra é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Ok. Que texto louco é esse? O que esse texto quer dizer? Primeiro, a gente precisa entender o que o apóstolo está explicando no capítulo 2. O apóstolo vai mostrar a preocupação que ele tem do pecado. Ele tem tanta preocupação que ele já começa o capítulo 2 falando assim: olha, filhinhos, não pequeis. Ele está deixando claro aqui que o pecado faz mal. Ele está deixando claro aqui que o pecado traz morte espiritual para as pessoas. Não só para a igreja, para qualquer tipo de pessoa, seja ela crente ou não. Quando ele vai chegar nesse versículo 16, ele vai ser mais enfático. Ele vem tratando do pecado em todo o livro e principalmente no capítulo 2, mas quando chega nesse versículo 16, ele vai dar um mapa, ele está fazendo um mapeamento do pecado. Deixa eu melhorar isso. Ele vai falar assim, ó: tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos, é a soberba da vida. Para ficar mais fácil o entendimento, a gente vai parafrasear aqui a história de Eva e a história de Jesus. Você vai lembrar, quer ver? Vou lhe provar. Lembra que Eva estava lá no jardim, a serpente chegou para ela e deu aquele papo para ela certeiro e falou assim: olha, tá vendo aquela fruta bonita? Se você comer, você vai ser igual a Deus. Aqui eu encontro o mesmo tripé que João está falando. Ele está falando assim, ó: você vai comer, vai ser igual a Deus. Ele usou a concupiscência da carne, ele usou a concupiscência dos olhos e ele usou a soberba da vida. É ou não é? Aí o que acontece? Vai ter a segunda versão. A segunda versão do ataque do diabo acontece com Jesus. Quando Jesus está sendo tentado, a primeira coisa que acontece é o quê? É a fome. E aí o diabo vem se manifestar na presença de Jesus e falar assim, ó: se tu és o Filho de Deus, faça que essas pedras se transformem em pães. Concupiscência da carne, era a carne de Jesus, o lado humano gritando para que ele pudesse se alimentar, e ele tinha a opção de transformar, mas ele rejeitou, porque ele não queria dar voz àquilo que o diabo estava falando. Aí o diabo não ficou satisfeito, usou o que? A concupiscência dos olhos. O diabo fez o quê? Mostrou para ele todos os reinos, os lugares mais bonitos, mais absurdamente caros da época, né? E aí virou para ele e Jesus falou o quê? Não, ele falou assim, ó: eu vou te dar tudo isso, não é bonito? Tava mexendo o quê? Com os olhos de Jesus, com a concupiscência dos olhos. Mas o diabo não parou por aí. O diabo deu um passo a mais, ele foi mais ousado. Ele agora quer mexer com o ego, ele quer mexer com a soberba da vida. Ele vai chegar para Jesus e vai falar assim: olha, tu não és o Filho de Deus? Lança-te daqui para ver se os anjos vão te guardar. Ele estava querendo mexer com o ego de Jesus, era com a soberba da vida. Só que ele não entendia que o que Paulo escreve aos Filipenses capítulo 2, dizendo que ele era Deus, mas não tomou por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou. O que significa? Que ele em todo tempo aqui na terra sempre foi Deus, mas ele não tomou a forma de Deus. Meu amigo, minha amiga, o apóstolo João está tendo uma preocupação para que você não peque, e para isso ele está dando um caminho. Ele está falando, ó, os caminhos mais rápidos para o pecado é aquilo que vai mexer com os teus olhos, é aquilo que vai mexer com a tua carne e principalmente aquilo que vai mexer com a tua soberba. Então fique atento. Deus não me trouxe aqui para deixar essa palavra à toa. Eu não sei como você está vivendo, eu não sei quem é você, eu não sei a sua história, mas eu tenho certeza absoluta que Deus me trouxe aqui para te dar essa palavra de esperança. Fique atento, Deus não quer que você peque, livre-se disso. Tome cuidado com tudo aquilo que mexe com a tua carne, tome cuidado com tudo aquilo que mexe com teus olhos, tome cuidado com tudo aquilo que mexe com teu ego. Eu também já fui tentado,
errei muitas vezes, mas quando a gente coloca Deus na nossa vida, quando a gente coloca Cristo como Senhor da nossa vida, a nossa vida muda. Eu quero te apresentar Jesus nesse momento. Ele quer te livrar das concupiscências da carne, Ele quer te livrar das concupiscências dos olhos, e Ele quer te livrar da soberba da vida. Receba Jesus como teu Senhor e Salvador. Ele pode mudar a tua história. Deus te abençoe.